A mensagem já está ardendo e queimando no seu coração. Que o Senhor venha se comunicar conosco através deste vaso. Ó Deus, traga cativo agora todo pensamento, todo coração, para recebermos a Tua palavra. Usa-o como sempre, nós assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Pode ser para os irmãos. Graças a Deus por este dia, por esta noite e oportunidades que o Senhor nos concede. É muito bom estar com amigos e é muito bom estar com a igreja. Sendo assim, abra sua Bíblia em Marcos 10, texto bastante conhecido, porém queremos fazer algumas observações dentro deste assunto. Marcos 10, a partir do 46. Glória a Deus. Marcos 10, a partir do 46. E depois foram para Jericó. E saindo de Jericó, ele, com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando o cego de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe então Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir a Jesus pelo caminho. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Amém? Podem sentar? Irmãos, esse texto que lemos, ele é bastante conhecido. É um texto que a sua história faz parte da nossa caminhada cristã desde a infância. Quem teve a oportunidade ouviu muito falar dessa história, desse personagem, o cego de Jericó. Juntamente ouvindo a história do cego, foi acompanhado também o conhecimento acerca da história de Jesus. Nós sabemos que esses dias aqui, ele é chamado de o dia das preparações, ou a última semana da preparação. É chamado assim porque é a última semana de Jesus em vida, juntamente com seus discípulos, pregando a palavra, ensinando acerca do reino. Esse dia, ou esta semana, vai se tornar a semana mais importante no ministério de Jesus, porque sobre ela vai se realizar a consumação final do seu ministério, ou seja, Jesus está preparando-se para ir para a cruz e morrer. Então essa semana, na história do cristianismo, ela é muito importante.
contexto vai dizer que Jesus está com pressa. O contexto dessa história apresenta Jesus com pressa. No capítulo 8, Jesus vai dizer que importa caminhar hoje, amanhã e depois da manhã, para que um profeta não morre fora da sua pátria. Ou seja, Jesus está ciente que os tempos estão se apertando, as horas estão se avançando e o grande dia está chegando. Então Jesus, ele vai trilhar uma rota, um caminho para chegar a Jerusalém. O texto nos informa que Jesus reúne os seus discípulos e também algumas das Marias, a saber, 5 Marias acompanham a Jesus de forma direta dentro do seu ministério e ruma ele em destino a Jerusalém. Porém, a geografia que Jesus vai fazer, se programar para fazer, não é essa geografia que a gente encontra registrada no texto. A gente sabe que Jesus não tinha projeto e não havia nenhum tipo de profecia de Jesus entrar em Jericó. O que faz Jesus entrar em Jericó é o Zaqueu, que quando ouve a notícia que Jesus vai passar próximo de Jericó, então ele deseja o ver. E você conhece a história, ele vai desejar ver e ele vai fazer algumas coisas para ver Jesus. E você percebe que quando ele, no executar do seu esforço para ver Jesus, você percebe que Jesus o surpreende. Primeiro, revelando que conhecia o seu pensamento. Segundo, revelando a ele que conhecia também pelo nome. Terceiro, manifestando o desejo de estar com ele. Naquele momento, também revelando o desejo de caminhar com ele até a sua casa e de estar com ele na casa dele para pousar. Você percebe que quando Jesus vai sair de Jericó, ele vai tomar um caminho, e esse caminho é um caminho que ruma à cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que quando Jesus vai saindo, ele já está sendo acompanhado por uma multidão. O texto diz que essa multidão vai o acompanhando, os seus discípulos, as Marias, até que dado momento o texto vai dizer que há um cego que está sentado à beira do caminho. O texto vai nos informar que quando Jesus vai passando por ele pergunta quem é que passa. Marcos não vai registrar com exatidão a pergunta que ele faz, mas Lucas, no capítulo 18, no verso 36, ele vai narrar que quando ele passa, ele pergunta: quem é este que passa? Alguém vai responder que é Jesus de Nazaré. Você percebe então que ele vai clamar. O texto diz que Jesus continua a sua caminhada, e a gente entende aqui pelo texto que esse cego deve ter clamado de 2 a 3 a 4 vezes, pois ninguém é incomodado num primeiro grito. Então você percebe que ele clama uma vez, e ele vai clamar de novo, porque Jesus está passando, Jesus não está parando, Jesus está passando, e ele vai clamar mais uma vez. Você percebe que alguém manda ele se calar, mas o texto diz que ele grita, ele clama mais alto. O texto nos informa então que Jesus ouve. O texto diz: Jesus ouvindo, Jesus para. O texto vai deixar claro: Jesus para, Jesus se vira, porque Jesus havia passado, Jesus se vira. O texto vai dizer que Jesus o vê, e o texto diz que Jesus manda o chamar. Quando ele vem, Jesus pergunta o que ele quer, e ele diz que ele quer ver ou tornar a ver. O texto vai nos informar que Jesus vira para ele e disse: filho, a tua fé te salvou. O texto vai dizer que então, de forma imediata, ele torna a ver. E o texto vai dizer que quando ele vai visualizar Jesus, Jesus já não está mais parado na frente dele. Jesus está indo em destino a Jerusalém. Então o texto diz que ele então vai seguindo Jesus pelo caminho. Resumindo aqui essa história para a gente trazer alguma coisa de compreensão aos irmãos, eu
quero falar sobre o tema como tornar a ver. Como tornar a ver. Observe bem que esse texto, ele vai nos ensinar algumas maneiras ou formas de como ter uma visão espiritual restaurada em Cristo. A primeira coisa que a gente percebe aqui, como estratégia de tornar a ver, é que você precisa entender que para você ter o que você deseja, ou ser restituído naquilo que você busca, você precisa estar sentado à beira do caminho, com o propósito de não ser impedimento para ninguém que quer passar no caminho. O texto diz que esse rapaz está sentado à beira. O texto vai dizer que Jesus está saindo de Jericó, vai tomar o caminho. E você percebe que o caminho é de livre acesso, tanto para quem vai como para quem vem. Você percebe que Jesus, nesse caminho, tem a liberdade de passar. E não somente Jesus, mas os discípulos de Jesus têm a liberdade de passar também. Não somente os discípulos de Jesus, mas as Marias também têm a liberdade de passar também. E não somente Jesus, os discípulos e as Marias, mas a multidão tem a liberdade de passar. Então a primeira lição que você tira aqui de como ter uma visão restaurada é que para ter o que você quer, é que para ter o que você busca, é que para ter o que você sonha, você não pode sentar-se no meio do caminho, porque sentar-se no meio do caminho fala de um impedimento. O impedimento para quem passa, porque o fato de você ter problemas, ter dificuldade, ter lutas, ter aflições, não quer dizer que você tem que parar a vida dos outros para que a sua comece a andar. Não, você precisa entender que para ter o que você sonha, o que você busca, basta sentar à beira do caminho. Sentar à beira do caminho fala de uma posição estratégica, aonde você entende que você, não importa onde você esteja, o que importa é que você esteja em algum lugar. Segundo, você entende aqui que não é pela ideia de ser visto em primeiro plano para poder ser alcançado. É você entender que quando você também clama, Deus te ouve. E quando Deus te ouve, Ele está disposto a te atender. Então a primeira lição que você tira aqui é que para você ter visão restaurada, você não precisa impedir ninguém se colocando no meio do caminho para que ele não passe, para que ele seja atrapalhado, para que ele não venha progredir, para que ele não venha avançar. Isso é importante ser falado, porque tem gente que sonha, tem gente que projeta, tem gente que trilha objetivos, porém, na hora de ir em busca, ele não sabe como. A posição que ele toma é contrária a tudo aquilo que ele aprendeu como verdade. A posição que ele toma é contrária a tudo aquilo que ele possibilita receber. Ele quer, mas sendo impedimento para alguém. Como que dizendo, se eu não receber, ninguém recebe. Se eu não tomar posse, ninguém toma posse. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não for, também ninguém vai. Não, eu não preciso disso. Você não precisa disso, nós não precisamos disso. Por que não? Porque o Deus que abençoa a mim, abençoa ele, abençoa a mim e abençoa a todos quando chega o seu tempo e quando chega a sua hora. Então a primeira lição que eu tiro aqui é que você não pode ser impedimento para a vida de ninguém. Por que não? Porque nem todos têm problema como você tem. Então quem não tem problema como você tem, significa dizer que ele tem que ter a liberdade de viver a vida. Ele tem que ter a liberdade de ir e vir. Ele tem que ter a liberdade de executar a sua tarefa, a sua função, ou aquilo que você não tem condição de fazer. Então, quando você entende isso, você sai da frente e dá liberdade para alguém fazer, porque fazendo ele, você não sendo impedimento, certamente o nome de Jesus é glorificado e exaltado para todo sempre. Alguém recebe essa palavra? Primeira lição é que você não pode ser impedimento na vida de ninguém para receber o que você deseja. A segunda lição que você tira aqui para a tua vida, de como ter uma visão restaurada, uma vida restaurada, é que o texto vai nos informar que ele é cego. O texto vai dizer que ele é cego. Porém, o texto não vai dizer que ele é surdo. Então, o que você percebe aqui é que aqui revela-se uma segunda lição.
é que você precisa estar atento a tudo que está acontecendo em sua volta. O fato de você não ver, não quer dizer que você não tem que se atentar. O fato de você não estar contemplando, não quer dizer que você tem que aguçar a sua audição. O fato de você não estar contemplando algo com seus olhos, não quer dizer que você não possa ficar atento àquilo que você ouve. Quando eu vejo essa segunda lição aqui, isso me chama a atenção. Por quê? Primeiro, porque ele está sentado. Está sentado. Segundo, porque quando Jesus está passando também uma multidão. Então o que tu percebe é que há uma confusão de barulhos. Porque você sabe que uma multidão nunca caminha em silêncio. Nem uma multidão que vai indo para um cortejo fúnebre. Por exemplo, a Bíblia fala do cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. O texto diz que ia carpideiras chorando. E o texto diz que a mãe também chorava. Então você percebe que não há silêncio. Além de ter pessoas chorando, a gente consolando a viúva. A viúva vem se expressando. Então não há silêncio. Imagine nesta multidão. Os historiadores dizem que essa multidão é acompanhada e dividida em dois grupos. Um grupo que está vindo de Jerusalém e um grupo que está indo para Jerusalém. Então percebe-se que, certamente, o grupo que vem cheio de alegria, vem testemunhando do culto, vem testemunhando das maravilhas que aconteceu. O grupo que está indo também tem motivo para testemunhar e para celebrar. Por quê? Porque está diante de Jesus. Por que tem motivo de celebrar? Porque Jesus está na cara de um publicano, salvou este publicano. E detalhe, muita gente não ficou satisfeita com o que aconteceu. Só que Jesus é Deus, Ele faz o que quer, da maneira que quer, aonde Ele quer. Então, gostando ou não, vai virar notícia. Então, percebe-se que esta multidão, certamente, vinha conversando. Então, você percebe que há uma multidão, e essa multidão, certamente, está alegre. Então, o que eu quero atentar com você aqui é que esse rapaz é cego, mas ele ouve, e ouve muito bem, a ponto do texto me fazer entender que o primeiro ruído de som ou de barulho que se deve ouvir, na condição dele sentado, é barulho de pés. Barulho de pés. Você é de convir comigo que, juntando todos nós aqui, e colocar numa fila indiana para fazer uma caminhada daqui para a porta ou aqui para a praça, vai se perceber que cada um anda de um jeito, cada um pisa de uma forma. Tem gente que pisa como um cavalo em marcha, que a 50 metros de distância ouve-se o barulho da sua pisada, e quando alguém ouve já diz, fulano está vindo aí. Como você sabe? Olha a forma de pisar, olha o barulho do andar dele. Tem gente que anda arrastando o pé, ele anda arrastando o pé pelo chão, e tem gente que o conhece também pelo seu andar, pela forma de arrastar o pé. Percebe-se bem que o primeiro tipo de som que esse rapaz ouve é barulho de pés que andam, que pisam, que está passando. Segundo tipo de som que ele ouve, certamente é som de vozes, é de pessoas conversando, é de pessoas celebrando, é de pessoas testemunhando, é de pessoas, quem sabe, até louvando, porque está indo para um culto em Jerusalém. A festa da Páscoa, ou a grande Páscoa, não era comemorada somente no domingo, mas a Páscoa, ela tinha alguns rituais durante a semana, que eram principais antes do grande sacrifício do Cordeiro, que era o dia das ervas amargas, era um dia de culto, era um dia festivo, era um dia alegre, era um dia de testemunho e de lembrança do sofrimento. Como também tinha o dia dos pães asmos, que era o dia da consagração, era o dia do jejum, era o dia da oração. Então percebe-se bem que esse povo vem de uma reunião e certamente tem testemunho para contar. Mas observe bem que a Bíblia vai dizer que esse rapaz, no meio desta grande multidão, numa diversidade de barulho de som, ele vai dizer, quem é este que passa? Observe bem que se sou eu, certamente se é você, que está sentado
no ambiente como esse ele está sentado, ao ouvir barulhos, ao invés de pôr no singular a sua fala, certamente colocará no plural. Mas Lucas vai registrar que quando ele vai abrir a boca para perguntar, ele vai dizer: quem é este que passa? Quem é este que passa? O que é isso? É ter uma audição apurada. O que é isso? É uma pessoa que tem problemas, que tem lutas, que tem crises, que tem dificuldades, que tem necessidade, porém, não é uma pessoa alienada, não é uma pessoa desfocada do ambiente ou da vida. É uma pessoa que com todo o problema, ela quer interagir. E quem quer interagir se comunica. Quem quer interagir pergunta. Quem quer interagir se relaciona. Esse rapaz tem problema de sobra, mas ele não perdeu a vontade de interagir. Ele pergunta: quem é que passa? Alguém disse: é Jesus de Nazaré. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, quando os problemas não tiram de mim a percepção dos acontecimentos em minha volta, do interesse de saber quem é que está presente, quem é que está falando, quem é que está movendo, quem é que está abençoando, quem é que passa. Ele disse: é Jesus de Nazaré. Eu tenho certeza que no meio de vozes que você ouve, no meio de tanto barulho que tu já ouviu aqui hoje, barulho de bateria, barulho de guitarra, barulho de teclado, barulho de vozes, eu tenho certeza que entre todas essas vozes, você percebeu que além de nós estarmos aqui, tinha alguém diferente. Tem alguém diferente, você concorda comigo? Tem alguém diferente no seu andar, no seu falar, no seu agir. Tem alguém diferente aqui. Você sentiu ele já? Você já falou com ele já? Quando a multidão passou, Jesus estava no meio. E isso o pastor Luciano tem que chamar a nossa atenção, porque é uma multidão. E ele disse: quem é esse? Quem é esse? De repente alguém deve ter visto e pensado: como é que ele sabe? Ele não é cego? Ele é cego sim. Ele perdeu a visão sim. Mas ele não perdeu a sensibilidade espiritual. Infelizmente tem gente aqui dentro que já perdeu a sensibilidade. Jesus está falando desde o começo, por que não dizer desde a manhã, falou à tarde, vem falando com ele na rua, falando com ele no carro, e ele ainda está com essa ideia: Jesus, o culto vai acabar e o Senhor não quer falar comigo, não está falando comigo. É porque você perdeu a sensibilidade. Mas só que eu vim hoje dizer para alguém aqui: Ele é poderoso para restituir. Ele é poderoso para restituir. O que eu faço então? Clama por Ele. Clama por ele, porque nós já estamos dizendo: Ele está na casa. Clame por Ele. Segunda coisa de como alcançar a visão, ou a ter a visão restaurada, é estar atento ao que esteja acontecendo. O que possa estar acontecendo pode não ser favorável na sua concepção, mas para aquele que veio te abençoar, tudo é possível. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está presente. Jesus está presente. Eu não sei como você está acostumado com a manifestação dele na sua vida. Um dia o profeta Elias estava numa caverna e Deus veio numa brisa suave, num vento forte. E o texto diz que Elias, como profeta, como alguém experiente, como alguém de intimidade, ele disse: o Senhor está nesse vento. Depois o texto diz que Elias teve uma experiência por meio do fogo, na mesma caverna. E o texto diz que Elias consigo disse: o Senhor está nesse fogo.
Só que não estava no vento forte e não estava no fogo. Deus veio numa brisa suave. E Deus não falou que estava. Ele percebeu que Deus estava. Aprenda uma coisa: Deus tem dimensões a se revelar e a manifestar para a gente. Se Ele não se manifestou na brisa suave, Ele vai se manifestar no vento forte. Se não no forte, no fogo. Se não no fogo, na brisa. Mas o que importa é que quando Ele for se manifestar, eu esteja atento e apercebido que o meu Deus está presente, está na minha casa, está na minha vida. É estar atento. É estar atento. Observe que isso aqui é muito sério. Se esse cego que está sentado não está atento, Jesus passa. Jesus vai embora para Jerusalém. Jesus ia morrer na cruz, ia ressuscitar, ia voltar aos céus, e ele ia continuar cego, sentado à beira do caminho. O que eu estou dizendo é que hoje pode ser crucial para a tua vida, pode ser uma noite crucial para o seu ministério, pode ser uma noite crucial para o teu filho, para o teu marido, para o teu casamento. Esta é a noite que muita coisa pode acontecer, mas entenda bem, não depende de Deus, depende da forma que tu serve e que tu adora na sua casa. Ele estava atento, e a gente precisa estar atento. Por quê? Porque a gente na igreja não só ouve a voz de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 14:10. Paulo disse assim: olha, no mundo ouve-se variedade de vozes. E Paulo disse: todas elas têm um sentido, têm um significado e têm um propósito. Paulo diz no 15: se eu não souber discernir o sentido da voz, como falarei com aquele que fala? Ou seja, eu preciso ter uma vida apurada em Cristo, para que quando Ele falar, eu entender, e quando eu entender, Ele responder. Então não deixe esse culto ser mais um culto, esta reunião ser mais uma reunião, porque esta pode ser a noite da sua vitória, da sua bênção e do seu milagre. Esteja atento, esteja atento, esteja atento, esteja atento. Estar atento é estar acordado, esteja despertado, para que Deus venha falar e você venha ouvir, e ouvindo será abençoado. Esteja atento. Segunda lição de como ter a visão restaurada: estar atento a tudo que está acontecendo. Terceira lição que você tira aqui é que o texto vai dizer que quando ele está atento, ele toma uma atitude. Qual é a atitude? Clamar. O texto diz que ele clama. Ele clama. Ele clama. Até que ponto ele clama? Até saber que Jesus ouviu. Então a terceira lição aqui de como ter uma visão restaurada é que você tem que clamar, e só parar de clamar quando tiver certeza que Ele te ouviu. É ter certeza que Ele te ouviu, aí você para. E como ter certeza que Ele me ouviu? O texto diz que Ele clamou. O que é clamar? Clamar é gritar em voz alta. O que é clamar dentro do sentido grego é clamar com grito, mas por meio apresentar-se com gesto. Ou seja, é manifestar um som pela voz, mas apresentar uma manifestação pela mão. É como que dizer assim: oh, estou aqui. Oh, estou aqui. É isso que é clamar. O texto diz que ele clama. E o texto vai dizer que quando ele clama, Jesus ouve. Não adianta você parar de clamar, não tendo certeza se Ele te ouviu. Porque escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar é a capacidade de perceber som. Ouvir é dar atenção àquele que clama, àquele que grita. Você percebe que ele clama, Jesus para. Só que existe aqui a fase do clamor.
Qual é a fase do clamor? É que clamor, para ter sentido, primeiro, você só pode continuar clamando até o ponto em que você ouve a sua própria voz. Ou seja, você precisa saber o que você está clamando. Você precisa saber o que você está gritando. Porque, entenda bem, o que você grita é o que vai voltar como resposta. Então, clamor, para ter sentido, você tem que escutar o que você está clamando. É por isso que o Deus diz que ele clamou uma, ele clamou duas. O que está aqui é ele ouviu o tipo de grito que ele está gritando. Segundo, é que você precisa entender que depois que você entende e ouve o que você grita, você tem que entender que quem está perto de você tem que ouvir o que você está gritando. São escalas. O teu grito, para chegar lá, ele tem que atravessar o teto. Ele tem que chegar às regiões celestiais. Travar uma batalha nas regiões celestiais. Com os principados, com as potestades. São escalas. Antes do teu grito chegar lá, quem está em volta tem que ouvir. Por quê? Para saber quem você é. Para saber o que você deseja. E para saber que você acredita no que você clama. Porque quando você acredita, você permanece na posição. Quando você grita, você permanece repetindo a mesma oração. É persistência, confiança, credibilidade. Então, primeiro, você precisa ouvir o que você está clamando. Segundo, quem está em volta tem que ouvir o que você está clamando. Quando isso acontece, a escala é: o teu grito vai chegar aos ouvidos de Jesus. Quando chega, Jesus para. E eu preciso entender que a minha oração só tem sentido em Cristo quando faz ele parar. Vou repetir. A minha oração só faz sentido quando ela faz Cristo parar aonde ele está. A minha oração tem que fazer ele parar. O salmista disse no Salmo 84 que clamou o Senhor pela manhã. E ele disse, ele me ouviu. Ele disse, clamei ao Senhor meu dia. Ele disse, ele se inclinou para mim. E ele disse, clamei ao Senhor à noite. E ele disse, se levantou para mim e respondeu ao meu clamor. Então você percebe que o clamor, ele tem que ter persistência. Porque havendo persistência, há reações por parte de Deus. Então, quem está dizendo é que quando ele clamou, ele atraiu a atenção de Deus para ele. O cego, ele clama, ele clama, ele clama. Jesus para. Não adianta você continuar clamando, sabendo que Jesus está caminhando, e você parar porque ele está caminhando. Porque o fato de eu ter necessidade de clamar pela atenção dele, não quer dizer que tem que parar tudo para me dar atenção, ele tem que continuar. Mas a maneira com que eu clamo faz ele parar. E o texto diz que ele parou. O texto diz que ele se vira. O texto diz que ele o vê. O texto diz que ele manda chamar. Isso é interessante, porque isso nos revela que eu tenho que acreditar no que eu estou fazendo. E acreditando, perseverar. E só quando eu perceber que ele está disposto a me dar a sua atenção preciosa. Então não desiste na primeira oração. Não desiste no primeiro clamor. Não desiste na primeira situação em que você vem a entender e pensar que Deus não está te ouvindo. Isaías disse que o ouvido dele não está gravado. Não, não está. Não está impedido para que não possa ouvir. Ele ouve sim. O que está acontecendo é quem não ouviu o que de fato vai fazer ele parar. É por isso que você tem que ouvir o que você está gritando, o que você está clamando, para que você possa entender que o que você está clamando está de acordo com a vontade dele. Não é o que disse João, 1 João 5,14? Ora, se nós oramos com confiança, tenhamos nós a certeza que ele já nos ouviu, e nos ouvindo, já nos abençoou, conforme a nossa petição.
Por quê? Porque eu tenho certeza que o que eu peço, Ele ouve. E Ele me ouvindo, Ele vai discernir e entender que está de acordo com a sua vontade. Então, quando está, acontece. Então, a terceira lição que tu tira aqui é que você só pode parar de clamar quando ter certeza que Ele te ouviu. Amém? Quarta coisa aqui que você tira como verdade, para você ter uma visão restaurada, é que você precisa entender uma coisa aqui também. É que você não pode desistir do que você acredita por causa das oposições. Você precisa fazer das oposições oportunidade para alcançar algo maior. O texto diz que ele vai clamando, ele clama, despede-o, porque vem atrás de nós gritando. Marcos vai dizer que alguém manda ele se calar. Lucas disse que ele vem gritando. Ou seja, em ambos os textos vai deixar claro que ele acredita, mas também em ambos os textos vai dizer que alguém não acredita, e por não acreditar, quer o impedir, quer se colocar como barreira, quer colocar um impedimento, quer fazer com que ele não persista. Então ele pega essa oposição e faz dela uma motivação para rompê-la. Como? Gritando mais alto, clamando mais alto, demonstrando que ele está compromissado com o que ele quer. Quer saber uma coisa aqui? Deus tem compromisso com tudo aquilo que eu tenho compromisso. Se eu não tenho compromisso com o que eu quero, não venha pensar que Deus vai ter. Se você não ama tal pessoa, não queira que Deus ama por você, quem não vai amar. Você precisa amar, você precisa acreditar, você precisa se lançar, você precisa entender que esse impedimento não é capaz, não é suficientemente poderoso para não deixar você romper. Acredite, ele rompeu com essas oposições, e ele foi até que Jesus lhe perguntou: o que queres que eu faça? Com os impedimentos, é preciso romper com as oposições, é preciso fazer das oposições oportunidade para crescer na vida, para progredir na vida, para alcançar uma posição melhor, para chegar a uma estatura sonhada e desejada. Mas você precisa entender que a oposição precisa saber que tu está presente, e por estar presente você não desiste, e você não desiste porque você tem um alvo, e enquanto você não alcançar esse alvo, você não para. Então rompa as oposições, vença as oposições, ultrapasse as oposições, porque Jesus está te esperando, Jesus está te aguardando, Jesus está pronto para te ouvir e para te atender. Rompa com esta oposição. A oposição é grande, mas não é maior do que a sua vontade. A oposição pode ser grande, mas não pode ser maior do que o teu querer de romper. A oposição pode ser grande, mas ela não é suficientemente capaz de impedir você de chegar perto de Jesus de Nazaré. Ele rompeu a oposição. Ele rompeu a oposição. Ele rompeu a oposição. E quando ele rompe a oposição, ele chega perto de Jesus. Ele chega perto de Jesus. Mas uma coisa interessante acontece, antes de ele chegar perto de Jesus, é que para romper a oposição, é preciso se colocar de pé. É preciso se colocar de pé. Para romper a oposição, é preciso aprender a se colocar de pé. Mas depois que se coloca de pé, é preciso manter um equilíbrio. Quando você mantém um equilíbrio, você tem condição de sair andando. O grande problema é das pessoas não conseguir alcançar o que desejam, é porque não conseguem ficar de pé. E tem muita gente que não consegue ficar de pé e quer tentar se equilibrar. Só consegue se equilibrar aquele que consegue se manter de pé. Tem gente que quer caminhar, tem outros que querem correr, mas ele quer correr sem ter um equilíbrio. O texto diz que ele põe-se em pé. O texto diz que ele vai
caminhando até Jesus. Mas isso acontece numa ordem progressiva, numa ordem cronológica, numa ordem ordinária. Ele se levanta, ele se põe de pé e ele caminha. Tudo dentro do plano estabelecido pelo Pai. Primeiro levanta-se, segundo põe-se de pé, terceiro caminha. Quando você entende isso, a sua petição é atendida. Não é atendida simplesmente porque Jesus quer atendê-la, mas é atendida porque você está condicionado a receber. Não basta estar perto, não basta ser ouvido por Ele, tem que estar qualificado. E estar qualificado é estar de pé, estar equilibrado e estar caminhando. Esse é o passo para a visão ser concretizada. Quando ele está de pé, quando ele está equilibrado, e quando ele vem de um processo de caminhada, Jesus disse: pede o que quer. É o que disse o salmista, né? Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu, tirou-me de um charco de lodo, colocou meus pés sobre uma e firmou os meus, e pôs um novo cântico em meu. Entendeu o texto? Pôs-te sobre a rocha, firmou os passos. Rocha fala de firmeza. Então, se já colocou na rocha, para que firmar os passos? Já parou para entender isso aqui? Se ele colocou na rocha, a rocha fala de firmeza, para que firmar os passos? Porque estar em cima da rocha não significa que você tem equilíbrio. Porque a ideia de firmar os passos aqui é te dar equilíbrio. É o que ele falou para Josué, que é prosperar no teu ministério, que é prosperar na sua caminhada. Medita no livro da lei e não aparta da tua boca, e antes ele te fará prosperar. O que ele disse mais? Mas antes disso acontecer, a prosperidade, você precisa aprender que você não pode se desviar nem para a direita e nem para... O que o Senhor está dizendo? É que quando medita, que quando guarda, que quando cumpre, você tem equilíbrio. E quando você tem equilíbrio, você não pode ficar sob partidos, nem direita nem esquerda. Você tem que estar no meio. Você tem que ser o centro, o ponto de equilíbrio. O que Deus está dizendo, Josué, o teu povo, esse povo, vai ter gente para a direita e vai ter gente para a esquerda. Mas você é líder. Líder é o ponto de equilíbrio. Líder está no meio para dar equilíbrio. Líder está no meio para dar a decisão. Porque a palavra final sempre está na boca daquele que tem a palavra sobre a sua boca. Então você percebe que esse passo ele toma. Ele fica em pé, ele se equilibra e ele vai. Coloque-se de pé. Quando ele vai, o texto diz que Jesus, pode se pôr de pé, já estou terminando. O texto diz que ele vai clamar. Jesus então diz para ele: pede-me o que queres. Ele pede. O texto diz que Jesus então vai dizer: veja. O texto diz que imediatamente ele viu. E o texto diz que ele vendo, a visão que ele vai ter é o de Jesus caminhando, é o de Jesus dando continuidade ao seu ministério, é de Jesus indo embora. Então o texto diz que ele vendo a Jesus, indo embora pelo caminho, ele vai atrás. Então o que você aprende aqui como última coisa, quinta e última coisa, de como ter a visão restaurada, é que você precisa, depois de ter a visão restaurada, mudar de posicionamento diante dos homens e diante de Jesus. Como começa a história? Ele sentado à beira do caminho. Como termina a história? Ele caminhando atrás de... Ele mudou o posicionamento. O posicionamento de um homem cego é sentado à beira do caminho. Mas o posicionamento de um homem de pé, com a visão restaurada, é caminhando atrás de Jesus. Para que o milagre se mantenha, para que o milagre seja um testemunho, para que o milagre seja uma vitória, quando você ser curado, quando você ter a sua visão restaurada, você precisa mudar de posicionamento. Você precisa sair da beira do caminho e ir atrás de Jesus, caminhar com Jesus, se envolver com Jesus.
Que nessa noite o Senhor te abençoe. Que nessa noite o Senhor mude a sua história. Que nessa noite o Senhor abra a visão sua, dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Que o Senhor nessa noite lhe dê a oportunidade de que a sua visão seja restaurada para a glória e louvor do nome dele. Vamos orar. Pai eterno, graça te damos nessa noite, por estar na tua presença, na tua casa, por ouvir a tua palavra, por ter a convicção que sem ela a gente não vence, sem ela a gente não rompe, sem ela a gente não progride. Então é por isso, Pai, que nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Por isso que nós colocamos a nossa família nas tuas mãos. Por isso que nós colocamos a nossa casa nas tuas mãos. Por isso que colocamos os nossos negócios nas tuas mãos. Porque nas suas mãos a segurança, nas suas mãos a bênção, nas suas mãos a manifestação da graça. Então nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que essa semana que se inicia seja poderosa debaixo da tua presença, seja de oportunidade de crescimento, de progresso, e que seja uma grande chance para que a nossa visão se abra, para que nós possamos enxergar aquilo que há muito tempo não enxergamos, para que nós possamos ter uma visão maior, mais ampla, uma visão mais definida, mais apurada, para que nós podemos ter a certeza que nada e ninguém é maior do que o Senhor, é maior do que a nossa vontade de vencer,